Boa noite, Danicélia. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal ir entrando, uns minutinhos. Boa noite, boa noite. Ô, tia Alice, que legal. Débora, boa noite. Bonito e cheiroso. Vamos ver. Ó, minha mãe entrou aí. Boa noite, mãe. Ô, tia, obrigado. Ô, Vanderlene. Quanto tempo, hein? Gratidão, pessoal aí que está entrando. Nathalie, gratidão aí. Paula Travella. Carol. Tá chegando o pessoal aí. Vamos guardar um pouquinho, uns minutinhos aí, já que a gente começa. Aí, Jorge, boa noite. Guarda só um pouquinho aí, pessoal. Vou agradecendo aí o pessoal que entrou, todo mundo que compartilhou as postagens aí, convidou amigos, familiares. Muito bom. Primeira vez fazendo uma live aí, né? A gente fica meio ansioso. Vamos ver. Vamos conversar aí hoje um pouquinho. Joãozinho entrou aí. Gratidão, João. Espaço Bem-Estar, gratidão. Ô, Luiz, aí entrou, que muito bom. Boa noite, Luiz.
Pessoal, não precisa da solicitação para entrar online não, que vocês vão acompanhar só, tá, a live, e depois eu vou chamar só uma amiga aí que vai estar compartilhando com a gente essa live hoje, tá? Então, hoje é só para vocês acompanharem, tá? Eu agradeço a atenção aí. Som e imagem estão perfeitos, ótimo, mãe. Pessoal, tá com 10 pessoas, já passou uns 6 minutinhos, a gente vai começando, depois o pessoal conforme for entrando aí vai acompanhando o restante da live, né? E vai ficar gravado também, tá? Então vocês podem assistir novamente depois aí. Então vamos lá, né? Boa noite, para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo de Tarso, eu sou terapeuta holístico, mestre Reiki também em vários sistemas, né? Hoje, atualmente, estou com mais de 130 sistemas de Reiki formados. Também trabalho com atendimento, hipnose clínica, terapêutica, conversacional, PNL, reprogramação mental, EFT, alinhamento de chakras. Faço mapa numerológico cabalista, mapa astrológico, mesa radiônica quântica e radiestésica. Mas hoje a gente vai falar somente do Reiki, tá bom? O Reiki, para quem não conhece ainda, né, caso tenha alguma dúvida, o Reiki é uma terapia energética de cura e transformação interior, também uma terapia de iluminação, né, que trabalha através da imposição de mãos. Você canaliza a energia vinda do universo, de Deus, deusa, né, que passa pelo seu corpo, né, ele preenche o seu corpo e você transmite a outra pessoa através das mãos. Em cada um dos dedos nós temos um chakra e no centro da mão a gente tem um chakra maior. Tá? Então essa terapia Reiki ela serve para muitas coisas, retirada de dor, paz, harmonia, tranquilidade, alinhar seus chakras, seus corpos sutis, tá? É uma terapia bem completa, ela trabalha em todos os níveis também, físico, mental, emocional, astral, espiritual, ela trabalha em todos os sentidos aí, é muito boa para quem não conhece ainda. Essa é uma técnica que ela veio do Japão, né? Ela foi redescoberta por Mikao Usui lá em 1922 e de lá para cá foram passando por mestres, professores até chegar no Brasil aí, né? Aí vou contar um pouquinho da minha história, como que eu entrei nessa do Reiki. Foi em 1999, eu tinha 19 anos, já gostava desde pequeno, né? De espiritualidade, desenvolvimentos, né? Já me instruía sobre espiritualidade, desenvolvimentos nesse sentido, mas em 1999 que um amigo me convidou, descobriu essa terapia, falou que era uma terapia esotérica até então, né? De cura, que te passava energia pelas mãos. Eu falei, não, vamos lá conhecer. E a gente foi, marcou com a mestra Reiki na época, e a gente foi fazer a iniciação. De lá para cá, então, eu fui aplicando Reiki, a gente sai querendo mudar o mundo, mudar todo mundo, né? Aplicar Reiki em todo mundo. Fiquei oferecendo para muita gente o Reiki aí, aplicava em mim mesmo, no ambiente, sempre que precisava. Depois, em 2003, eu fiz novamente a iniciação com outras pessoas, né, com outro mestre. Aí eu fiz novamente o nível 1, 2 e 3. E parei no Reiki nesse sentido, fiquei nesses 3 níveis. De lá para cá também, eu até 2005 apliquei, depois parei até 2007, e 2007 em diante eu fui fazer umas outras iniciações, terapias energéticas, né? Outros tipos de terapias e desenvolvimentos mediúnicos. E minha vida já estava passando por uma situação difícil, caos, eu era uma pessoa muito estressada, né? Tinha muitos conflitos internos e foi onde eu fui procurando me desenvolver mais, aplicar mais o Reiki na minha vida, descobrir mais o que era o Reiki, né? Eu falava com a minha mestra até então, ela falava, você não está preparado ainda, pratica mais, estuda mais. E eu fui fazendo esse desenvolvimento de aplicar tanto em mim quanto nas pessoas, familiares, amigos que pediam. Mas foi somente em 2014 que assim, começou um ponto na minha vida que eu precisei mesmo me aprofundar em desenvolvimento, em mudar minha vida, porque assim, eu tinha muitos conflitos, era muito estressado, né, muito nervoso,
E eu senti que eu precisava mudar, porque a forma que eu estava fazendo não tinha sentido. A forma que eu estava seguindo minha vida, para mim, estava sendo dolorida. Foi onde eu descobri a mecânica quântica através de uma amiga. Comecei a estudar, né? E foi entre final de 2015 para 2016 que eu comecei a descobrir o que eram os meus conflitos internos, por que minha vida estava daquele jeito, né? E caiu aquela ficha, né? Na mecânica quântica, nos estudos, que fala que nós mesmos atraímos tudo de ruim ou de mal que acontece com a gente. E eu não aceitava isso. Eu não conseguia entender isso. Para você ter ideia do meu teimosismo, né? Da minha teimosia, eu fiquei um ano com renite, sinusite e resfriado 24 horas, passando por isso, porque eu não aceitava que a vida é isso, que eu estava me fazendo mal, que eu estava gerando todo aquele monte de conflitos para mim. Eu não aceitava isso. Então eu passei um ano com teimosia, tendo esses problemas, até que a dor foi tanta, né, fez tão mal, que eu falei, não, chegou um ponto que eu tenho que achar uma solução. Aí fui lá, rever todo o material, me apeguei mais ainda no Reiki, comecei a me aplicar diariamente, foi onde eu comecei a fazer os alinhamentos de chakras, comecei a me auto-aplicar no dia, aplicar o Reiki em vários momentos que eu precisava na minha vida, e foi aí onde eu comecei a me harmonizar mais, né? Consegui, através do Reiki, minimizar bem os efeitos de sinusite, renite, fui estudar mais a fundo o que eram as doenças, né? Hoje eu sei, né, depois de muito estudo, que todo pensamento negativo, sentimento negativo, o nosso paradigma é o que cria a nossa realidade. Então esse conjunto de situações internas é o que cria as nossas doenças no corpo físico, né? A doença não é nossa inimiga, ela é uma forma de te prevenir, te mostrar que você está no caminho errado, né? E a partir disso eu comecei a olhar mais para dentro de mim mesmo, com o Reiki, fazer autoaplicação, em momentos assim que eu tinha nervoso, eu já aplicava em mim, eu sabia que eu ia ficar nervoso, eu aplicava para o futuro, a próxima vez que eu for ficar nervoso, eu quero que o Reiki me acalme, que me traga tranquilidade, e foi assim que eu fui me trabalhando e me transformando com o Reiki. Foi de 2017 a 2018 que eu fui conhecer as outras terapias, hipnose, EFT, né? Meu mestre Reiki, aliás, eu conheci um novo mestre Reiki, através de um estudo que a gente fazia, Livro do Conhecimento, e ele me chamou para ficar mais próximo a ele nos estudos, né? Ele teve um acidente, no hospital ele começou a reviver assim, sua situação de vida e falou que não queria deixar passar todos os aprendizados que ele tinha, né? Ele fez muitos desenvolvimentos, muitas iniciações Reiki e não queria que tudo aquilo ficasse preso somente com ele. Ele queria passar isso para frente e pediu para a espiritualidade que mostrasse para ele, orientasse ele como que ele poderia passar isso, uma pessoa que ele pudesse passar todo o conhecimento dele. E ele disse que veio a minha imagem na mente dele. Olha só que legal, né? Aí numa dessa, quando ele saiu do hospital, fui ajudar ele algumas vezes e ele me disse, aconteceu isso e isso, eu tive a visão, né, que foi você aceita, né? Receber sessões, os aprendizados de Reiki, eu falei, lógico. Aí a gente passou, foi de 2007 até meio quase de 2019, ele me passando todas essas iniciações e outras que a gente acabou fazendo junto depois. Deixa eu só ver aqui. Tá balançando um pouquinho aqui, né? É que eu tô com um suporte que balança um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Legal. A Débora falando, vou aplicar antes das entrevistas de Reiki, é muito bom. Para vocês terem ideia, eu sei que é normal fazer uma live, é como conversar com pessoas pessoalmente, né? E só que hoje, por ser a primeira vez que eu faria uma live ao vivo, eu falando, entrando, bateu uma insegurança, bateu uma ansiedade. É normal isso, a gente se expor, a gente não está acostumado. Então, tudo que é novo, a gente tem essa tendência a ter um certo medo, ter uma certa dificuldade de lidar com isso. Teve uma época na minha vida que eu era muito tímido, de falar extremamente baixinho, assim, sabe? Ninguém não ouvia nem minha voz direito. As pessoas falavam, bota essa voz para fora, fala. Eu tive que trabalhar isso em mim. E foi o Reiki também que me ajudou. Trabalhando essas questões, esse medo que eu tinha interno de falar, de me comunicar, acho que era medo de ser cobrado, de ser... como é que fala? Não é cobrado.
Tem a palavra certa, é que eu acho. Mas assim, o medo que tinha de falar, e hoje eu consigo falar, bate às vezes uma insegurancinha, a gente, né, com coisas novas, mas a gente consegue lidar bem. Basta aplicar o reiki, fazer uma autoaplicação, a gente consegue lidar bem com isso. Ó, o Zano entrou aí, gratidão. Maria Eliane. Então, assim, foi nessa jornada aí que eu fui me transformando, né? Não é de uma hora para outra que você muda tudo. O reiki, como a gente trabalha em todos os níveis, a gente é como se fosse uma camada de cebola. Então você vai, limpa uma camada, tem a outra de baixo e a outra de baixa, ou como a boneca russa, né? Como falam também. Então você tem que ir trabalhando suas camadas, seus medos, suas crenças limitantes, sentimentos negativos, mágoas passadas. O reiki ele trabalha em tudo isso e traz muito mais harmonia para você, muita paz. Consegue retirar dor, consegue minimizar aflições. O reiki consegue transformar você de dentro para fora, que é o mais incrível que acontece, porque de fora para dentro também dá, mas é demorado. Mas do interno, né, para fora, a transformação ela é mais duradoura e mais efetiva. Ó, minha mãe falando aí que foi curado a coluna dela com o reiki. Tá, pessoal, então assim, minha jornada foi essa com o reiki, com as terapias, né? Então, boa parte dos meus desenvolvimentos começaram mais em 2017 até 2019, que foram hipnose, EFT, a mesa radiônica, que é mais recente, mapas numerológicos, né? Mapa astrológico, e assim vai. Até hoje ainda faço iniciações, faço desenvolvimentos. Eu acho muito interessante essa parte de terapias, né? Eu me identifiquei muito com essas 3 principais, que no caso é o reiki, que te muda inteiro, né? Em todos os níveis, a hipnose, que trabalha muito o seu mental e emocional e tem efeito imediato também, e a EFT, que é uma forma, tipo uma acupuntura energética, né? Que você libera padrões antigos, crenças negativas. Eu me identifiquei muito com isso. Tá? Então, resumindo um pouquinho aí da história, essa que foi a minha jornada aí. E assim, eu vou chamar uma colega agora aqui, a Débora, para participar com a gente nessa live, tá? E ela vai contar um pouquinho da história dela, vai falar das experiências dela com o reiki e me ajudar um pouquinho aí com as perguntas e respostas de vocês, né, para eu dar respostas e algumas perguntas que a gente não consigo acompanhar tudo aqui. Deixa eu só chamar ela. Deixa eu ver. Vou aguardar um pouquinho aí ela entrar. Débora, eu já te chamei. Curso de FT, não. Eu faço atendimentos. Hoje as terapias que eu faço, os atendimentos que eu faço é assim. Eu mesclo, né? Eu faço uma mesclagem aí de hipnose, reprogramação mental, com PNL, técnicas de reprogramação, AFT, né? EFT e o Reiki. Então, a metodologia que eu uso durante o atendimento, eu acredito que hoje dê muito mais resultado para uma pessoa, utilizando um pouco da hipnose, EFT, reprogramação, o Reiki, que já te alinha energeticamente. Então, o conjunto que eu faço durante uma sessão com essa mescla de terapias traz muito mais resultado. O EFT eu não estou ministrando cursos ainda. Tá? Então, Débora, boa noite, bem-vinda aí. Tudo bem? Tudo bem? Falando um pouquinho a mais aqui, já foi quase 20 minutos. Não, legal assim mesmo. Eu tô com medo aqui só de chutar o tripé e derrubar, mas eu vou me comportar, ficar quietinho. O meu aqui, conforme eu mexo, está mexendo a câmera, porque é aquele um que não fica totalmente fixo, né? O cabo do fone balança um pouquinho. Legal. Boa noite, gente. Obrigada aí Então, pela participação. Acho muito importante a gente aprender a se comunicar, porque as pessoas estão buscando, né? As pessoas estão buscando informação, estão buscando recursos. E, para quem não me conhece, eu sou jornalista de formação e aí estou me embrenhando no mundo do tarô, né? Faço leituras, estou com um perfil que é o Eu Sou Mais 30, onde eu estou divulgando as leituras. E assim como você, eu tenho afinidade com algumas ferramentas que me ajudam, né? O Reiki, para mim, o Reiki é a ferramenta mais importante para me ajudar.
entrei no reiki por questões pessoais, eu não faço, não divulgo. Faço quando pede, né, externamente, mas eu busquei o reiki para mim. E aí, para contar um pouquinho como é que eu entrei nessa onda de reiki, eu estava em Manaus ainda, faz uns 4 anos. E eu era, acho que eu contei lá no perfil, né? Eu era messiânica, fazia mais de 20 anos entre indas e vindas. A messiânica é uma religião, Sim, base de conheço orelha também. e energia pelas mãos, né? Tive experiências maravilhosas na messiânica, cheguei a ser liderança, foi lindo. Mas eu tô naquela etapa da era de Aquário que eu não tenho mais paciência para os dogmas religiosos, né? Para mim, as religiões estão ficando muito, pessoalmente, né? Muito parecidas É. nas cobranças, nas limitações. E aí, quando eu estava em Manaus, eu conheci um espaço, que é a escola de Reiki, que era perto lá da minha casa, lá no centro. E aí primeiro eu fui conhecer, eu já tinha ouvido falar, quando eu morava em Campinas, eu tinha participado de sessões, mas quando eu fui receber reiki nesse espaço, foi um dia que eu estava muito agoniada, porque a minha vida em Manaus foi bem tumultuada, assim, com muita aprendizagem. E aí eu recebi um reiki, e assim, na primeira sessão me veio até, parece que abriu um negócio aqui, assim, sabe? Enxerguei o terceiro olho, assim, brilhando, eu falei, nossa, esse negócio funciona para mim. E aí eu fiz a iniciação inicial, passei aí lá ministrar reiki, a gente fala ministrar igual no Jorei, né? É. E depois eu me empolguei e falei, vou fazer o segundo curso de iniciação, tive experiências bem importantes, interessantes, né? E aí eu fiz a iniciação com você no domingo do Reiki 3. Isso, Assim, passado. eu acho que está todo mundo em construção, e hoje um amigo meu, Paulo, que também chama Paulo, falou para mim, Débora, se a gente não tivesse que aprender alguma coisa na Terra, a gente já tinha sublimado, né? Acho que os únicos que, se bobear, aprenderam menos, porque também aprenderam, foi Jesus Cristo, foi Buda, foi os grandes mestres que ainda têm históricos de vida bem cheios de desafios também, apesar de serem naquele nível Também. superior todo. Se você for olhar a história, eles também tiveram bastante testes, né? Então, que dirá nós, somos pobres e réis mortais, né? Trabalhamos com a intuição, com as terapias, mas a gente também é um ser humano, né? No meu caso, eu sou muito ansiosa, né? Muito preocupada, e tem uma tendência, né, porque eu sou ariana, tenho áreas em vários planetas, eu tenho tendência a me irritar muito quando eu estou ansiosa, estressada. Então o reiki, ele dá essa apaziguada. E aí, conforme, no meu caso, fui avançando de nível no reiki, a gente vai percebendo que dá para usar essa ferramenta também com outras pessoas, apesar que eu ainda tenho um pouquinho de dúvidas e receios de usar com outras pessoas, né? Eu uso Sim. eu uso nas leituras de tarô, faço sinais do reiki, faço um pouco de reiki nas cartas, porque eu acho que isso ajuda a me conectar, ajuda no processo também de limpar as cartas, né? Faço muito Sim, reiki nas sim. plantas, faço reiki à distância quando algumas pessoas pedem, mas eu ainda tenho alguns medinhos aí com essa coisa de fazer à distância. E eu acho que todo mundo deveria fazer para se autolimpar, se autotransformar e depois ajudar outras pessoas. Eu acho que de todas as ferramentas, todas que eu conheci, eu indicaria, a primeira é o Reiki. Para mim, as outras são legais, mas são complementos, sabe? Sim. É, uma coisa que eu vejo nas iniciações, quando a gente faz aqui com o pessoal, o reiki, é assim, a primeira coisa que você vai identificar que vai minimizar muito é os conflitos, é o estresse. Porque antes a gente, assim, até então, eu, contando a minha história, eu era muito irritado, eu já explodia direto, sabe? Eu não conseguia ter controle. Quando eu via, já tinha falado, já tinha brigado. Quando você passa a utilizar mesmo o reiki, fazer as aplicações, ou mesmo quando é iniciado, uma das primeiras coisas que você percebe é isso, que a necessidade do conflito
baixa, diminui. Quando a pessoa vem discutir, você já olha e fala, nossa, não vou entrar nessa. Quando você vai se irritar por qualquer coisa, besteira que seja, às vezes sozinho, um negócio que não dá certo, você já se percebe menos irritado, com mais tranquilidade, né? Você parece que muda alguma chave ali dentro e você não quer mais se irritar, né? Eu acho que é uma das primeiras coisas que a pessoa descobre. E a paz e a harmonia, né? A pessoa fica mais serena em relação aos sentimentos. Eu Mas é um acho trabalho que direto, diário, né? O meu era extremo, assim, eu vivia estresse. eu acho que cada um tem a sua experiência. Eu ainda sou uma pessoa bastante estressada e impulsiva, mas realmente eu acho que sem o reiki, eu acho que eu já estava até, sei lá, acho que eu já estava até enterrada já de tanta ter morrido de ataque cardíaco. Eu até percebo, por exemplo, eu ainda tenho um pouquinho de fobia de andar de avião. Nossa, eu viajei pelo Brasil inteiro. Já, imagina eu ter É. fobia de avião. E parece que deu uma piorada. Depois que eu saí de Campinas e fui para morar em Manaus, os voos são de Uhum. 2 horas. E tem uma época do ano que tem muita turbulência. Uhum. Então, É. é punk. E aí, um reiki, né, principalmente no chakra da região, para mim funciona na região do estômago, né? Dá uma Sim. apaziguada no medo, assim para dormir, se eu sinto medo na hora de dormir, essas fobias que a gente de vez em quando algumas pessoas têm, né? Então ajuda Uhum. bastante nessa coisa de dar uma acalmada. Parece mesmo que trabalha nos chakras, né? É Sim, muito sim. legal. É, Realmente e acho esse que conhecimento, né? Esse conhecimento dos chakras faz toda a diferença, né? Porque cada chakra está ligado com órgãos, com sistemas, né, dentro do corpo. E quando você passa a conhecer mais isso, você muda, né, o seu jeito de pensar, você muda o seu jeito de agir. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal nos atendimentos, eu gosto de explicar as terapias quando eu vou utilizar, eu gosto que a pessoa entenda o funcionamento, o processo de cada coisa dentro de cada terapia, porque quando a pessoa sabe o que vai acontecer, sabe como funciona, eu acredito que tenha muito mais efeito do que a pessoa ficar ali meio perdida e só recebendo energia, às vezes nem sente, não sabe o que que é e fala, não funcionou, entendeu? quando você Mas faz o o auto. reiki é maravilhoso. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para quem estiver assistindo e não conhece, que assim, esse mundo das terapias é muita informação, muita palavra, símbolo, e não, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho, comentasse como é que a pessoa começa essa história de entrar no reiki, ela faz um curso, no caso tem mais, como que funciona isso? Por que tem que fazer vários cursos, por que tem vários níveis, como é que rola? Eu acho que assim, a principal, né? A pessoa quando vai procurar uma terapia, seja o reiki, o que for, é que ela já não está aguentando mais a dor, né? Seja emocional, seja física, a situação que está na vida. Então, essa dor chega num ponto tão grande que ela quer resolver isso, ela quer mudar de vida, né? Então, é onde a pessoa normalmente vem pro reiki, né? Que eu acho que é o mais conhecido aí no mundo todo. E a questão do reiki. Por que ele tem esse formato? Antigamente, o Zui, quando ele recebeu a iniciação, né, não havia símbolos. Não havia símbolos. Ele só fazia a imposição de mãos nas pessoas. Fazia uma meditação, fazia um preparo energético e aplicava nas pessoas. E de Quem lá era para cá, quando foi vindo. Oi? quem que era o Zui? O Zui é uma pessoa. O Zui, Mikao Zui, foi o redescobridor, né, do sistema Reiki. Né? Entendi. Ele é do Japão, né? Veio do Japão. E ele que redescobriu através de estudos, meditações, é, procura em templos, né? Também em monastérios. Ele procurou todo esse material porque já existia. Na verdade, a terapia Reiki, esse nome Reiki no Japão, ele é conhecido como todo tipo de terapia de imposição de mão, né? Ou terapia energética, como Qigong, Qi, né? Então, lá, Reiki é conhecido como terapia energética. Aqui no Ocidente, né, que é reconhecido como Reiki, como sendo o Reiki Usui, né? E assim, a terapia energética do Reiki,
Até então não tinha os símbolos. Aí para vir não foi antes até de vir para o Brasil. Acho que foi com a Takata, que foi a segunda mestra. Ela viu a necessidade de colocar os símbolos. Se não me engano foi isso, tá? Não lembro completamente da história, mas é isso. Alguns iniciados sentiam dificuldade de simplesmente só aplicar, de sentir energia. Aqui, né, no Ocidente, a gente tem muito isso de ter que ver, ter que sentir, né? Então foi criado os símbolos. Que o símbolo também não é exclusivo do Reiki. É a formação de alguns kanjis, né? Japoneses, que juntos eles formam uma energia, um nome que foi nomeado esses símbolos. Então, por isso que hoje existe a simbologia, os símbolos do Reiki. Aí pra Aí gente no nível... precisa fazer esses símbolos para aplicar o Reiki. Qualquer. É isso? Não Tem que entendi a a gente, pergunta. sempre que a gente for aplicar o Reiki, tem que aplicar o Reiki fazendo o desenho dos símbolos no ar primeiro ou no papel. Sim, Sim. você pode fazer, você vai fazer no ar, né? O símbolo, colocar nas duas mãos, e aí você já pode aplicar nas pessoas. Tem uma divisão, né, dentro do Reiki, que seriam 4 níveis, né, do sistema de Reiki. O Reiki Usui tradicional, né, que é o base para todos os outros. Então, caso queira aprender outros tipos de Reiki, o ideal seria a pessoa aprender primeiro o Reiki Usui, que é o tradicional e a base do conhecimento. Então, ele tem 4 níveis, sendo o último o mestrado, onde a pessoa pode ensinar outras pessoas e iniciar outras pessoas, né? O nível 1, que é o despertar ou Shoden, a pessoa recebe um símbolo, que é o Chokurei, ele trabalha mais o físico, né? Através dessa primeira iniciação que tem que ser feita, né, sintonizada com a energia do Reiki, com o símbolo, a pessoa vai descobrir a terapia Reiki, descobrir a energia, passar a sentir sensações, né, durante a aplicação própria ou em outra pessoa. Aí depois no nível 2 a pessoa recebe mais 2 símbolos, né, que é o nível 2 é a transformação ou Okuden. A pessoa recebe um símbolo para envio à distância, presente, passado e futuro também, que é o Honsha Shonen, e um símbolo para o mental e emocional, que é o Seireki. E com essa iniciação do nível 2 aumenta muito mais o nível de energia. A pessoa já pode enviar à distância, né? Daqui para o Japão, por exemplo, para uma pessoa. É legal isso. E no nível 3A, a pessoa recebe um outro símbolo, que é o Daikomyo, que ele potencializa todos os outros, né? E também ele trabalha a nível espiritual e a nível mundial, a nível, vamos dizer assim, infinito, porque você pode mandar para multidões, para o planeta todo, fora do planeta, entidades, entendeu? E depois o nível 4, que é o mestrado, que a pessoa pode iniciar outras pessoas, né? E como é que o mestre se forma? O que diferencia o mestre do aluno, além do conhecimento que ele tem sobre o Reiki? Assim, no 3B, a pessoa vai aprender a técnica, né, ou as técnicas para iniciar outras pessoas, né? O símbolo, ela recebe mais um símbolo para poder fazer a iniciação, e o volume de energia é sem comparação, entendeu? O volume de energia no mestrado é muito mais forte. A pessoa sente muito mais facilidade de estar trabalhando com a energia Reiki. E através do mestrado, depois, ela pode estar fazendo outros sistemas de Reiki que exigem que tenha o mestrado de Usui. Eu não entendo direito o que é isso, o que é sistema de Reiki. Eu vejo vocês falando. Sistema de Reiki. Existe o Reiki Usui tradicional, que é esse que a gente aprende primeiro, de Usui. Depois existe um outro sistema, uma outra linha, né, de iniciações que são tibetano, Karuna Ki, Reiki psíquico. Aí, então são sistemas diferentes, com símbolos diferentes, a energia é diferente. O Karuna mesmo, ele é todo voltado para a compaixão. Quem faz a iniciação do Karuna Reiki recebe um volume muito grande de energia da compaixão, né, que é da mestra Kuan Yin, e a pessoa se transforma completamente. Sabe, eu mesmo, quando fiz a iniciação, eu senti
conectado com tudo, com todos, uma compaixão muito grande por todos os seres, sabe? É uma energia muito gostosa. Então, assim, os sistemas, quando a gente fala, são os tipos de reiki diferentes. Que legal. Mas é uma responsa, né? É uma responsabilidade, né? Eu tô vendo que você tá cheio de elementos aí. Eu já vi dois. Tem dois gatinhos aqui que estão curiosos olhando. Olha, uma coisa que abre só um parênteses para a gente continuar a conversar. Lá em Manaus, essa escola de reiki que eu frequentava, eles eram chamados uma vez por ano para fazer participação numa feira de pet. E era uma feira num parque, né, numa área ao ar livre, e a gente tinha e vários voluntários reikianos iam lá ministrar reiki nos bichinhos, né? E é uma feira muito movimentada, tem um monte de amostra, de ração, de vacina, é um tumulto. E os bichinhos são sensíveis, né? E aí eles vinham, tipo, a gente ficava no fim da feira, e aí fazia um circuito, quando a pessoa passava a feira inteira, ela passava pela barraca de reiki, os cachorros já estavam tudo assim, né? Ansiosos, desesperados. Era incrível. Parece que o bicho, o gato, o cachorro, parece que ele tem uma sensibilidade diferente para o reiki. Ele até, vamos dizer assim, ele se entrega. Ele parece que ele abre as perninhas assim, fica te encarando, fica te olhando. Ele recebe aquilo de uma maneira tão bacana. É maravilhoso. Ministrar reiki para os animais é uma coisa assim inexplicável. E passarinho, peixe, eu já tive essas experiências também, é muito legal. Inclusive, eu recebi uma iniciação, né? Aliás, um curso, né? Porque o reiki você pode usar para os animais. Só que assim, apesar do reiki ser simples, existem algumas regrinhas, algumas coisas que durante esses anos de prática, atendimentos, troca de conhecimentos com colegas também reikianos, né? A gente viu muita coisa que acontece e que não é falado no reiki, né? Coisas que acontecem em atendimentos. E eu fiz um curso também voltado especialmente para pets, né? E eu trouxe esse curso com o meu mestre, a gente fez. Ele tem o reiki para gatos, cachorro, passarinhos, cavalo, boi, vaca, tartaruga, peixe, e cada um deles tem chakras. Inclusive os gatos e cachorros têm chakras específicos, né, de contato, me fala, uma conexão com o ser humano, né? É onde eles se conectam mais com o ser humano. Então tem uma aplicação prática toda voltada, um reiki todo voltado para pets. Eu tenho a impressão que, inclusive, alguns pets desenvolvem desequilíbrio nos chakras que o dono dele também tem desequilíbrio. Acontece. Na casa da minha mãe é assim. Agora, a Arlete está perguntando quando faz a iniciação, o que acontece em cada nível de reiki, o que acontece quando a gente faz a iniciação no reiki? Como é que mexe com a gente? Tá. Quando você recebe a sintonização reiki, presencial ou à distância, é a mesma coisa. O que vai diferenciar no presencial é você estar ali com o mestre reiki, você vai fazer uma meditação guiada, né? E na distância você vai fazer só, né? Mas assim, você recebe a energia reiki pelo coronário, é aberto o seu chakra coronário, tá? O chakra cardíaco, a princípio, e o chakra das mãos, que em cada dedo a gente tem um chakra e na palma da mão um maior. Então, é aberto a princípio esses chakras. Entendi, cortou. É por isso que esquenta a mão quando a gente é iniciado, a mão esquenta. Esquenta, esfria, dá choquinhos, né? Tem várias sensações. Então, assim, a princípio é aberto esses chakras. Acontece em algumas pessoas de abrir o terceiro olho já durante a iniciação, ou as pessoas terem contatos, né? Ver o mestre espiritual reiki, ou algum mestre interno da pessoa, né? O mestre próprio da pessoa, anjos, arcanjos. Acontece das pessoas verem, sentirem sensações durante a iniciação. Porque está abrindo os chakras, então está fazendo uma limpeza energética, um desbloqueio. E a partir do momento que você passa aqueles 21 dias, que é o período de limpeza da energia reiki, né? Que a energia reiki vai assentar em você, vai fazer uma limpeza em você, você fazendo a autoaplicação nesse período, você passa a se harmonizar mais e abrir os outros chakras também.
É. O ideal é a gente aplicar reiki, depois dos 21 dias, aplicar reiki todo dia, né? Sim, para sempre. O ideal é para sempre. Porque É, assim, todo dia a gente, não digo todos os dias, mas boa parte dos dias a gente trabalha, a gente tem contato com pessoas, a gente passa próximo de pessoas e o campo de aura das pessoas normalmente chega até 15 metros. Então você passa muito perto de pessoas, você pode pegar a energia da pessoa, se você tiver uma certa sensibilidade ou tiver na mesma frequência que ela, você pode pegar o nervosismo do outro para você, o ambiente que você chega, você sente que está pesado, sabe aquele ambiente que você chega e fala, nossa, estou incomodado aqui, você acaba atraindo para você. Isso independente de ser reikiano ou não, né? É que com o reiki a gente acaba sentindo mais. Então é bom você, pelo menos uma vez por dia, fazer a autoaplicação completa. E eu falo sempre que assim, passou um nervoso durante o dia, vai lá, tira um minutinho, faz a aplicação na cabeça, no plexo solar, sei lá, ficou angustiado com alguma coisa, faz a aplicação, né? Tá com nó ali na garganta, não conseguiu falar, né? por Por aqui, causa de alguma né? coisa, aplica no laríngeo. Então você pode usar pequenas aplicações em chakras específicos durante o dia, mas fazer uma autoaplicação completa, né? Diária. Você também sugere na apostila da gente que a gente pode fazer reiki na garrafa de água, na água que a Sim. gente... Sim. Garrafa de 1 litro você pode fazer de 10, 15 minutos. Esses galões de 20, né? O ideal seria uns 20 minutos fazer a aplicação de reiki. Ele purifica a água, te traz mais harmonia, porque o corpo nosso tem mais de 70% de água, né? Fora sangues e outros líquidos. Então, a energia, a água, quando você bebe, ela entra em todo o seu sistema, em todo o seu corpo. E É ela verdade. é uma outra forma de aplicação do reiki em você também. Por Aí isso que a existe água... o reiki, né? A água do reiki, existe outros tipos de reiki que a gente faz, que são os florais etéricos, que você também trabalha com outras energias dentro da água solarizada, acho que você viu lá na apostila 3, tinha água Sim, solarizada, também, e também tem. eu tô tomando o floral xamânico do reiki aí, que a Josiane fez para mim. A Sim, Arlete está lembrando uma coisa que é importante, que da onde que vem, as pessoas estão me perguntando de onde que vem essa energia do reiki. É, é importante você falar sobre isso, porque inclusive várias amigas que se formaram no Reiki 1, e mesmo eu quando fiz o Reiki 1, hum, a gente ficava com medo de fazer auto-reiki do tipo, hoje eu não estou legal, não vou fazer porque vai interferir a minha energia no reiki que eu enviar para mim mesma. Então é legal você não. comentar até que veio esse tal de reiki. O reiki ele veio, assim, a história do reiki que a gente aprende do Zui, né? O Mikao Zui, que foi o redescobridor, ele era um monge tibetano, ele já fazia Qigong, que é uma prática japonesa e chinesa de meditação com energia guiada para você se harmonizar. Só que quando ele aplicava em outras pessoas isso, ele se desgastava, né? E é muita energia dele, usa a própria energia. Então, com algumas aplicações, ele se sentia desgastado, cansado. Então, ele procurou um outro meio de fazer uma aplicação, ajudar as pessoas com essas práticas energéticas, sem se desgastar. Aí foi onde ele viajou por todo o mundo aí, em templos budistas, tibetanos, monastérios, procurando essa técnica, porque já existia. Desde a época de Atlântida, se não me engano, que é muito antiga, já existia esse tipo de terapia lá. A gente vê isso em outros sistemas de reiki que fala que veio de lá. Tá? Foi até Saint-Germain, na época, que canalizou isso. Mas assim, aí o Zui, em 1915, 20, mais ou menos ali, que foi esse período dele de redescoberta, não sabia isso. Então ele se desgastava com a energia. Ele viajou procurar o conhecimento, achou alguns fragmentos, né, disso na história e como não existia uma pessoa, um ser vivo naquela época iniciado no Reiki, ele foi fazer uma meditação, né? Foi fazer um retiro, uma meditação durante 21 dias, meditando, tomando pouca água, fazendo meditação debaixo de cachoeira, e diz que no 21º dia ele recebeu a iniciação Reiki.
né? Não é falado como ele recebeu isso, mas dá-se a entender, né? Se não existia uma pessoa viva, ele recebeu de um mentor espiritual, um guia espiritual, um mestre Reiki, né? Espiritual. Então, de lá para cá, ele começou a utilizar essa energia nas pessoas, na cidade dele, e viu que isso não desgastava mais ele, esse tipo de prática não desgastava ele. Aí ele passou a iniciar pessoas, né? E foi desenvolvendo até chegar aí no Brasil. Ou seja, não tem contraindicação da pessoa fazer para ela mesma, porque... O que acontece assim, em questão de se auto-aplicar. Quando você está ruim, você tem que se aplicar mesmo, porque o reiki é cura. O reiki é energia pura, vinda de Deus, vinda do universo, né? É um tipo de energia. Parece, se não me engano, existem 777 tipos de energia. No mundo hoje parece que é conhecido 122 energias somente, né? E, peraí, deixa eu tirar aqui que eles estão puxando o cabo da conexão aqui. Aí puxa o cabo da puxa a conexão aqui e a gente dança. Então, assim, quando você está ruim, aí que você tem que se aplicar mesmo. Porque a energia, você recebe ela pura, ela vai te preencher e sair pelas mãos, né? Se você estiver ruim, ela vai te limpar, porque você está aplicando em você mesmo, né? É um filtro, entra limpo, sai, vem em você, você está se aplicando e limpando. Agora, é recomendado a não aplicar em outra pessoa quando você está ruim, né? Quando você não está bem. Aí depende também, né? Se você está muito ruim, de repente você está só com um mal-estar ali, sei lá, um resfriado, aí dependendo do que for, não tem problema. Mas o ideal seria a pessoa estar sempre bem para estar aplicando. Sim. E como é que funciona isso de reiki para ministrar a distância? Que, como eu falei, é uma coisa que é muito legal, dá um pouquinho de medo, assim, né? Porque acontece muito, eu vejo também com algumas amigas reikianas que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O meu marido não aceita muito, ou o meu namorado, e aí eu posso fazer escondido, ou eu devo mandar reiki para alguém que está longe, mas não sabe que eu estou mandando, como é que rola aí a ética, o livre-arbítrio, como é que a gente trabalha com isso, né? Isso é sempre uma dúvida. Assim, no nível 1, você só pode enviar para uma pessoa por vez próximo de você, né? Porque ele fica limitado ao ambiente. No nível 2, você pode enviar à distância para outra pessoa, uma por vez, a não ser que você utilize a técnica do caderno ou da lista, que você consegue enviar para mais pessoas. No nível 3, você pode estar enviando para multidões, o planeta inteiro de uma vez. A questão de enviar ou não para outra pessoa, não é aconselhado a enviar para outra pessoa se ela não pediu, se ela não autorizou, justamente por causa da questão do livre-arbítrio. Por mais que a pessoa esteja precisando, você vê que precisa, mas se ela fala que não quer, não aceita, não acredita, pode até trazer algum benefício para ela, mas vai contra a crença dela, contra o desejo dela, entendeu? Aí você está atrapalhando, né, de certa forma, na escolha dela, no livre-arbítrio dela. Então, é aconselhado a não enviar. Agora, assim, de repente a pessoa está de coma, teve um acidente, está lá numa forma que ela não pode responder por si, e você vê que é necessário, o que eu costumo falar para o pessoal, pede para o eu superior da pessoa, né, que se for permitido, se for para o bem maior dela, que ela possa receber. Aí você faz o envio dessa forma. Sem enviar direto. Não, eu quero enviar para a pessoa, eu vou enviar e pronto. Não. Entendeu? Pede antes, né? É o que eu faço, porque eu gosto de me mandar para minha família, para várias pessoas, mas eu peço essa autorização aí antes. Sim, é interessante. Aí a questão do envio à distância. Existe a técnica do caderno, que você pode pegar um caderninho de brochura, deixa eu ver se o meu está aqui. Porque, Paulo, oi. Só pegando um exemplo, você falou que pode mandar para, por exemplo, para todo mundo que está sofrendo por causa da Covid, mas a gente não tem autorização também dessas pessoas para enviar. O que eu estou fazendo é enviando para todos os hospitais, o ambiente, para o ambiente você pode enviar. Né? Então, eu estou enviando para todos os hospitais, postos de saúde, clínicas, asilos, orfanatos, para todos os lugares.
pedindo, né, que se for para o bem maior dessas pessoas, até que estão sendo desencarnadas aí, nem sabe o que está acontecendo, né? Muitas partiram e não sabem nem que partiu, então ficam presas no ambiente, né? No hospital, de repente, no lugar que aconteceu. Então, eu estou enviando dessa forma para ajudar na harmonização, pedindo para os mestres, mentores de luz, para que encaminhe, né? Uhum. Uma outra Alexa, crença que o pessoal tem. a técnica do caderno, antes que a gente esqueça. Eu vou falar já já. Uma outra coisa que o pessoal tem um pouco de receio de fazer é enviar reiki para pessoa já desencarnada, para o espírito. É. Mas nós somos espíritos. A gente não é esse corpo. A gente está nesse corpo. Então, a gente envia para o espírito o reiki, não é só para o corpo. Até porque o reiki trabalha no físico, mental, emocional, astral e espiritual. Né? Trabalha em todos os níveis. Mas aí, então quando você está enviando para uma pessoa, você envia para o espírito, que do espírito vem trazendo a cura de lá até o físico. Entendeu? Sim. Então, eu faço envios sim até para parentes que já desencarnaram. Teve uma época que falaram que estava precisando, isso aqui, a gente começou a fazer envio. Então, eu faço assim, eu acho bem interessante. A técnica do caderno, ó, a gente pega um caderninho de brochura, né? 50, 100 folhas. Na contracapa, eu colei uma folha, tá? Com alguns símbolos a mais, alguns outros símbolos, tá vendo? Existe também. Alguns outros símbolos que eu achei interessante. Na contracapa da frente e de trás. Você coloca o símbolo, né? Aí a primeira vez que você for fazer, você vai colocar o caderno entre as mãos. Aliás, primeiro ativa a energia reiki, né? Aí você vai colocar o caderno entre suas mãos e vai determinar que todas as pessoas que estiverem listadas no caderno vão receber energia do reiki, né? Você vai aplicar todo dia essa energia, de preferência no mesmo horário. Vamos supor, eu faço às 6h30 da manhã às 18h, eu faço 2 vezes ao dia. E aqui eu coloquei no meu caderno orações, oração aos antepassados, nome da minha família, oração do perdão. Enquanto eu estou enviando, né, eu vou lendo essas orações, eu vou fazendo porque eu gosto. Não é todo dia, mas eu faço essas orações. Aí os pedidos, né, pessoas que me pediram envios, eu coloquei Ho'oponopono, então eu tenho várias pessoas que me pediram, né? Esses são fixos, permanentes. Quanto tempo que você faz esses envios coletivos? Você faz por 20 minutos, por 10 minutos? Eu faço sempre por 40 minutos, mas aí vai da pessoa. Se quiser fazer por 5, 10, 15, 20, né? É interessante fazer um tempo bom aí, de 20 a menos uma hora. Você acha que faz diferença fazer por mais tempo? É importante fazer... Não que vai fazer muita diferença, assim. Como tem muitas pessoas no caderno, eu vou... É um tempo que eu levo, mais ou menos, porque eu vou... Quando eu paro fazer essa aplicação, eu vou fazendo decretos, né, pedidos. Eu peço que todas as pessoas listadas aqui, vamos supor, recebam essa energia reiki para saber maior, que cure doenças físicas, emocionais, mentais. Hoje eu coloco outros símbolos que é para limpeza mental, limpeza emocional, limpeza de crença. Então eu vou fazendo esse trabalho com algumas crenças que eu lembro, ou então que eu intuo na hora de fazer. Então eu acabo fazendo esse trabalho de 40 minutos concentrado nisso. É como uma meditação, no fim das contas, com oração, isso, né? Entendi. E aí, como você está enviando para o caderno, todas as pessoas que estão aqui vão receber. Isso no nível 2. No nível 3, você pode falar o nome de todos, né, usando a técnica, e envia para todos. Ou uma lista também. Eu deixo uma lista aqui, que essa lista são das pessoas provisórias. 15 dias, um mês, entendeu? São pessoas que vão receber só por um período. Eu desenhei os símbolos numa folha, à mão, com pastel, e fiz um espaço lá que eu escrevo o nome das pessoas a lápis. E aí eu faço colocando a mão em cima da folha de papel, assim. Até sinto bem quente a minha mão quando eu faço isso, acho que está funcionando. Sim, todos recebem individual, né? Quando é feito pelo caderno, todos recebem individual, como se fosse individual. Eu acho que vai dar o tempo da live aqui, né? A gente tem mais uns minutinhos.
Eu queria só que você, para terminar, você comentasse sobre o curso que você faz, quanto tempo dura, como é que as pessoas podem buscar, até para ficar registrado, né? Tá. E aproveito para agradecer, se não der tempo, porque realmente tem que fechar a live para ela ficar salva antes do horário que você fez. Uhum. Então eu agradeço. Tem uns 4 minutinhos aí. Pode Agradeço. enviar para o planeta também. A Leste perguntando. Agradeço. Minha mãe. E aí a gente marca outras lives aí, porque tem um monte de coisa para você falar, de coisas que você aprendeu. Mas se você puder dar dica aí do curso para a galera, eu acho legal. Tá. Os cursos presenciais a gente faz, né, em torno de 5 a 6 horas, mais ou menos cada nível. Passa a parte teórica do que está na apostila, a pessoa recebe um kit curso, né, que é a apostila, calendário, caneta, lápis, borracha, sacolinha, tudo personalizado, apostila e certificado já impresso. E a gente passa o conteúdo teórico da apostila, né, e faz bastante práticas. Práticas individual, prática em grupo, tanto para aplicar quanto para receber, para a pessoa ver os dois lados da energia, né, aplicando e recebendo. E no presencial a gente consegue ter bem mais desenvolvimento, porque você está vendo ali na hora, né, surgem dúvidas em grupo e você consegue sanar. No online, a gente tem pelo site, na plataforma, a apostila para a pessoa estudar, tem alguns vídeos lá gravados dos símbolos, de autoaplicação também, e a gente está passando agora a fazer todos os cursos como vídeo-aula, gravado, acompanhando a apostila, eu vou dando dicas, falando, além do que está na apostila. E vai ter alguns vídeos extras de autoaplicação, envio de reiki. A gente vai trazer umas novidades aí dos cursos online também. E como aí, tudo para a pessoa ver, pode estar acompanhando pelo site, né? Aí no perfil do Instagram tem o site, tem o link. A iniciação você faz à distância, porque afinal de contas o reiki pode ser tudo à distância, né? Pode, isso. A gente faz agenda com a pessoa o dia e horário melhor para ela, e a gente faz a iniciação. São 15 minutos, tanto presencial quanto à distância, mais ou menos uns 15 minutos, e a pessoa fica em estado meditativo e recebe a iniciação. Funciona, viu? Funcionou muito domingo. É muito bom. Fico feliz de você ter conseguido fazer a live, você fala muito bem. E tirei um monte de dúvidas que eu tinha ainda, inclusive. Eu acho que quem é retirado retirou, quem não é vai virar. Porque realmente... A gente vai marcar mais umas aí para continuar o assunto, que tem bastante assunto só no Reiki Uzui e no base, né? Sobre aplicação, autoaplicação, envio. A gente fala um pouco mais aí numa outra live. Tá bom. Obrigada aí pela participação. Gratidão, Débora. Gratidão pelo apoio, pelo incentivo aí, pela insistência de fazer a live, porque eu estava procrastinando mesmo. Tá bom? Passou até tempo. Agora cuida de você fechar antes, não espera fechar. Fecha e salva. Tá certo. Tá bom? Gratidão então, pessoal. Gratidão a todos que participaram aí. Namastê. E a gente vai combinar uma outra live aí com vocês, tá bom? Namastê. Falou. Tchau. Aí.